Você acha que o problema da sua vida está na falta de dinheiro, nos relacionamentos, nas pessoas, na ansiedade? Mas e se eu te dissesse que muitas vezes o problema é invisível e está dentro de você? Porque o que mais controla a sua vida, na verdade, normalmente é aquilo que você não percebe. A maioria esmagadora das pessoas não vive de forma consciente, vive simplesmente no automático, repetindo padrões. Os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, as mesmas emoções, as mesmas reações, os mesmos comportamentos destrutivos e, obviamente, os mesmos resultados. E sabe o que é o pior? Muitas vezes elas acham que isso tudo é só personalidade, ou é azar, ou é karma, ou é a vida contra elas, ou até mesmo as injustiças do mundo, todas apontadas para ela. Mas a verdade é que tudo isso, na maior parte das vezes, é somente programação emocional. O nosso cérebro, ele aprende através de repetição e emoção. Ou seja, tudo aquilo que a gente vivenciou, que aconteceu repetidas vezes ao longo da nossa vida, ou tudo aquilo que nos gerou emoções relevantes, fortes, significativas de alguma forma, o nosso cérebro acabou registrando isso como algo verdadeiro, conhecido, familiar e importante de alguma forma. Então ele começa a criar um mecanismo de defesa, e ao longo da nossa vida a gente vai procurando situações, circunstâncias, pessoas, contextos, ambientes que sejam familiares a isso que o meu cérebro já conhece. Ou seja, pode ser abandono, rejeição, crítica, cobrança, ambientes instáveis, relacionamentos tóxicos, qualquer coisa que eu tenha vivido. O meu cérebro sempre vai buscar isso porque foi o que ele conheceu, foi o que ele registrou, foi aquilo que ele entendeu que é o correto e que a gente deve fazer para que a gente sobreviva, para que a gente se mantenha vivo. Porque na verdade o nosso cérebro ele tem como principal objetivo nos manter vivos e ele vai fazer de tudo para que a gente sobreviva. Então a gente, através das nossas crenças, a gente vai fomentando tudo aquilo que já é conhecido, porque a dinâmica é mais ou menos a seguinte: aquilo que eu conheço me mantém viva, aquilo que eu não conheço me mata. De forma bem simples, seria mais ou menos assim para a gente conseguir entender o porquê a gente fica tão preso e agarrado nessas crenças, nesses padrões que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Porque a gente pensa que se a gente mudar a rota, se a gente mudar as crenças, se a gente abandonar aquilo que a gente aprendeu, a gente não vai sobreviver, porque o novo, o desconhecido é extremamente perigoso para o nosso cérebro. Não é à toa que nós, seres humanos, somos tão resistentes e temos tanto medo de qualquer mudança na nossa vida. O grande problema é que depois de um tempo a gente se acostuma tanto com essas histórias e narrativas que a gente criou, que a gente não sabe mais diferenciar aquilo que é segurança daquelas prisões que nós mesmas criamos. Porque existe uma verdade que é: nós não enxergamos a vida, o mundo como ele realmente é. Nós enxergamos como nós fomos condicionados a enxergar. Porque o ser humano é extremamente adaptável. Então a gente vai sim se adaptar, inclusive com o caos. Às vezes a gente tá recebendo amor e tá duvidando. Às vezes a gente tá recebendo uma oportunidade e tá se sabotando. A gente tá recebendo paz e a gente tá procurando um problema. Por que quando a gente recebe uma coisa boa na nossa vida é como se a gente não conseguisse ficar? É como se a gente tivesse que achar um problema, porque nada pode ser tão bom assim, porque pra mim isso não acontece, porque não tem como, tem alguma coisa ruim, tem alguma pegadinha, tem alguma armadilha, isso aqui não é pra mim, isso aqui não pode. Por que a gente não consegue aceitar as coisas boas na nossa vida? Porque o nosso cérebro não aprendeu dessa forma, ele não conhece. Esse positivo, esse bom, esse gostoso, esse confortável, essa paz, esse amor, essa abundância, tudo isso é desconhecido, ou seja, eu não tenho conexões neurais relacionadas a isso. Eu não tenho ali canaletas criadas para que aqueles sentimentos, aquelas experiências possam fluir no meu cérebro. Tudo aquilo é muito arriscado. Então eu tenho que encontrar o caos, porque aquele ali eu conheço. Ah, esse aqui eu já tô acostumada, esse aqui eu já sei, aqui a gente tá segura, aqui a gente tá em casa. Então vamos criar problemas em todas as situações. E é dessa forma que a gente constrói caos na nossa vida, é dessa forma que a gente destrói relacionamentos que poderiam ser bons, é dessa forma que a gente tá sempre andando em círculo no meio de problemas e de situações
desagradáveis. É claro que tudo isso é inconsciente. É claro que a gente, enquanto não percebe que está fazendo isso, a gente continua repetindo. A partir do momento que a gente obtém uma consciência sobre o que está acontecendo, sobre todos esses padrões e sobre o quanto isso é prejudicial na nossa vida, aí a gente começa a mudar. Porque se a gente sabe que o nosso cérebro tem medo de mudança, que ele quer nos proteger e que ele quer nos levar para aquilo que é familiar, e se eu sei que os resultados que eu estou colhendo são negativos, são disfuncionais e eu quero coisas diferentes, eu sei que quando eu for querer mudar a forma de pensar ou mudar o rumo da minha vida, o meu cérebro vai tentar me atacar de todas as formas e tudo que eu puder imaginar para me impedir de fazer isso que eu tô pensando em fazer vai acontecer. Por quê? Porque ele quer me manter naquilo ali que eu já conheço, naquele caos familiar, muito melhor do que aquela paz que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei se a gente vai ficar vivo ou não estando ali. Só que se você é adulto, você tá vendo esse vídeo, você tá buscando evoluir, você tá procurando se desenvolver, mudar sua mentalidade, expandir sua consciência, você já entendeu que o cérebro interpreta assim, mas você sabe que se você tiver paz na sua vida, você não vai morrer. Você sabe que se você tiver amor, abundância, coisas boas, oportunidades, bons relacionamentos, você sabe que isso vai ser bom para você. Então você precisa fazer esse caminho inverso para que o seu cérebro comece a conhecer as coisas boas também. Porque a grande questão é, tudo aquilo que é inserido de forma automática vai ser quase que por completo negativo. Então a gente pode colocar assim que vai ser 99% das coisas que são inseridas de forma automática, que são padrões, que são crenças, que são coisas que eu só repito, que eu só carrego, eles vão ser negativos, vão nos limitar de alguma forma, vão nos trazer algum tipo de limitação ou de prejuízo. E agora a gente precisa construir novas conexões cerebrais no sentido de substituir as nossas crenças para que seja funcional, para que seja bom, para que a gente tenha os resultados que de fato a gente espera ter. Ou seja, é literalmente como se a gente tivesse duas pessoas dentro de nós. Quem nós realmente somos, a nossa essência, a pessoinha que nasceu limpa com todo o seu potencial, com todas as suas capacidades e habilidades, e a pessoa que foi formada, que foi criada através das nossas vivências, através das pessoas que conviveram com nós ali na nossa infância e o que elas passaram e ensinaram pra gente. Tudo aquilo que a gente foi acreditando, foi moldando a nossa vida e a nossa percepção de mundo. Aquilo que a gente acredita que é capaz ou que não é, que a gente pode, que não pode, que a gente merece, que não merece. Todas essas percepções, elas foram moldadas. O nosso objetivo agora, enquanto adultos que querem conquistar coisas diferentes, resultados diferentes, é justamente identificar tudo isso, eliminar tudo aquilo que não faz parte de quem nós realmente somos e ficar simplesmente com essa essência, porque a nossa mente ela foi criando narrativas, histórias, o nosso cérebro foi tentando nos proteger, a gente foi acreditando nessas histórias que a gente foi criando e a gente se perdeu de quem nós realmente somos. E a gente vive a nossa vida com base nessa pessoa falsa que foi criada. É por isso que a gente se sabota para não conseguir conquistar coisas boas, porque uma vez que eu só conheço coisas negativas, eu vou ficar sempre no negativo, enquanto eu estiver no piloto automático. Eu só vou sair desse contexto quando eu conseguir conquistar a consciência desse entendimento de tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, para que aí sim a gente entenda como as coisas acontecem, em qual padrão eu estou inserido, quais ciclos eu estou repetindo e o que eu preciso mudar de fato na minha vida para conseguir fazer com que as coisas se desdobrem de uma maneira diferente. Na consciência é que a gente vai conseguir produzir as coisas boas, as coisas positivas. Enquanto a gente estiver no condicionamento, naquela criação falsa da mente, de crenças, de histórias, padrões e tudo aquilo que a gente carrega, a gente infelizmente vai ficar produzindo coisas ruins do piloto automático. Ou seja, não teremos bons resultados, não teremos conquistas diferentes, não teremos nada de diferente. A nossa vida fica sempre igual, girando nas mesmas situações. É muito previsível. E é importante a gente entender que ter essa expansão de consciência, essa mudança de mentalidade, não é se tornar alguém superior. É simplesmente entender que estávamos no piloto automático e que estávamos sendo escravos de um padrão que limitava a nossa vida, de uma crença, de um personagem que nós criamos ao longo da nossa vida
a partir de tudo que a gente recebeu, de tudo que a gente ouviu, experienciou, enfim, tudo que foi repetido na nossa vida, tudo que nos gerou impacto. A gente pegou tudo isso e construiu esse personagem, e a gente acredita que nós somos esse personagem que é limitado, que é pequeno, que não consegue, que não pode, que não tem sucesso, que não tem êxito, enfim, contextos negativos. A partir do momento que a gente sai desse automático, a gente está livre para conseguir criar coisas diferentes, acessar níveis diferentes na nossa vida, com muito mais clareza, com muito mais leveza, com muito mais paz, amor, abundância, prosperidade, enfim, com coisas boas e positivas, resgatando de fato quem nós realmente somos e mostrando para o nosso cérebro que é sim possível, que é seguro e que a gente pode. E com certeza a tua vida não vai começar a mudar instantaneamente a partir do momento que você começa a tomar consciência dessas coisas. Só que no momento em que a sua consciência muda, a sua forma de viver também vai mudar, porque a sua percepção, sobretudo, vai mudar, a sua forma de enxergar as coisas, de lidar com as coisas, enfim. As mudanças, elas são reais e elas vão acontecendo à medida que a gente acessa esses níveis de consciência, porque toda mudança precisa necessariamente começar internamente. E tudo aquilo que você não percebe continua controlando você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você e que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela atenção. Um beijo e até o próximo.